Atenção, ouvintes da Rádio Exaltação, para um top de 10 segundos. No ar, Jornal Placas de Ouro. Suposta foto de Joseph Smith movimenta redes sociais. Construção do Templo de Salvador é destaque na mídia. BBC News e UOL publicam matérias sobre o Dia dos Pioneiros. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 91 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação em 3 horários, às 8, às 11 e às 20 horas. Com nova edição semanalmente, aos domingos. Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski, apresentação geral de Thiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Grushkan. Suposta foto de Joseph Smith movimenta redes sociais. As redes sociais voltadas para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foram inundadas essa semana com um post afirmando a descoberta da primeira foto autenticada do profeta Joseph Smith, envolta em uma história sobre a doação de um relógio de bolso de um parente do profeta. A história rodou o mundo de forma que a própria igreja veio a se pronunciar. A declaração oficial ressalta: concordamos que o daguerreótipo e o medalhão foram criados com os materiais e métodos apropriados à década de 1840. No entanto, como nada se sabe definitivamente sobre a história do medalhão antes de 1992, não podemos tirar uma conclusão sobre quem é o retratado. Recebemos com prazer a recente publicação da imagem e esperamos que leve à descoberta de informações adicionais que ajudem a determinar sua autenticidade. Construção no Templo de Salvador é destaque na mídia. Com o título Templo Sustentável está sendo construído em Salvador, o portal RMS de Salvador e região destacou a construção e apresentou imagens perspectivas sobre como ficará o templo após a sua conclusão. Toda a construção, segundo a instituição, está sendo inteligente, buscando assim aumentar a eficiência energética e reduzir os impactos ambientais. No projeto arquitetônico dos 18 mil metros quadrados da propriedade do denominado Templo de Salvador, todos os sistemas vitais ao funcionamento do prédio funcionarão de maneira integrada, otimizando o uso de energia, de recursos hídricos e o tornando sustentável. Os prédios serão baseados no estilo colonial português, presente no centro histórico soteropolitano, utilizando materiais como pedras brasileiras. A capital baiana vai inspirar também os motivos e temas esculpidos no granito, nas madeiras e nos carpetes, assim como os representados nos vitrais que vão adornar todo o edifício. No mesmo terreno serão quase 4 mil metros quadrados de área de preservação ambiental e mais de 8 mil metros quadrados de paisagismo com extenso jardim e vegetação. Sempre você encontra as informações do templo do Brasil e do mundo aqui no Jornal Placas de Ouro. BBC News publica matéria sobre o Dia dos Pioneiros. Em matéria escrita por Edson Vieira, diretamente da Eslovênia, e publicada no BBC News Brasil e republicada pelo UOL, a migração histórica dos primórdios da igreja foi explicada. A importância dessa migração é comemorada todos os anos no que é conhecido como o Dia do Pioneiro. Curiosamente, o escritor comparou, utilizando-se o Google Maps, o tempo que duraria o trajeto hoje. Ele citou: quase 2.000 quilômetros separaram Nauvoo, no estado americano de Illinois, de Salt Lake, no estado americano de Utah. Em dias atuais, segundo o Google Maps, um trajeto que pode ser vencido em um pouco mais de 16 dias de caminhada ininterrupta. Há 175 anos, quando os Mormons empreenderam um dos mais curiosos capítulos da corrida para o oeste americano, evidentemente que a jornada
era mais complicada. Outra curiosidade foi a comparação que ele fez entre Brigham Young e Moisés. Young acabaria reconhecido como uma espécie de Moisés americano, pois o êxodo que ele promoveu em muito se assemelha à fuga dos hebreus do Egito. Episódio acontecido por volta do ano 1200 a.C. O escritor tomou cuidado de procurar boas fontes e, como ele mesmo relata no artigo, consultou o irmão Ney Garcia, diretor de Assuntos Públicos da Igreja no Brasil. Boas matérias sobre a Igreja devem ser destacadas, por isso convidamos a todos a acessar o BBC Brasil e ler a matéria. Na medida que os editores identificam que um assunto é relevante, se debruçam mais e mais sobre o assunto, o que pode gerar mais matérias. Presidente Oaks realiza discurso histórico em Roma sobre liberdade religiosa. Oferecendo o discurso inaugural na cúpula da liberdade religiosa de Notre Dame, em Roma, Itália, em 20 de julho, presidente Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pediu aos líderes religiosos que se unissem e encontrassem razões em comum para a defesa e promoção da liberdade religiosa. Durante a conferência de 3 dias, os líderes religiosos abordaram o tema da cúpula: dignidade humana. A declaração do Concílio do Vaticano II sobre a liberdade religiosa, que, entre os temas, definiu o apoio da Igreja Católica à proteção da liberdade religiosa e estabeleceu as regras básicas de como a fé se relacionaria aos estados seculares. O discurso de presidente Oaks marcou a segunda vez em menos de um ano que ele fez um discurso importante sobre o tema de liberdade religiosa. Em 12 de novembro de 2021, o presidente Oaks convocou líderes e organizações religiosas a se unirem e buscarem uma resolução pacífica para os conflitos dolorosos da liberdade religiosa e antidiscriminatórios, em um discurso histórico oferecido na rotunda da Universidade de Virgínia. Ele expandiu esse importante assunto em Roma, abordando o tópico buscando a liberdade religiosa em todo o mundo. Brasil registra alto índice de intolerância religiosa em 2022. Os altos e lamentáveis ataques às religiões do nosso Brasil se repetem ao menos 3 vezes por dia. Só neste ano, em 6 meses, o país teve 545 denúncias de intolerância religiosa. Este é o número de queixas recebidas entre janeiro e junho, apenas no Disque 100, que é o serviço para denunciar violações de direitos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo o levantamento feito pelo Globo News, o estado com mais registros é São Paulo, com 111 denúncias, seguido do Rio de Janeiro, com 97, Minas Gerais, com 51, Bahia, 39, Rio Grande do Sul, 26, Pernambuco, 13 e Ceará, 11. Em todo o ano de 2021, foram 1.017 denúncias e os estados que lideram o ranking eram os mesmos. O canal do governo federal Disque 100 recebe, analisa e encaminha as queixas para o órgão responsável pela investigação, proteção ou responsabilização. O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Termina aqui a apresentação da edição 91 do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 24 a 30 de julho de 2022, uma realização da Rede Exaltação. Você pode acessar nosso conteúdo pelo site alvivo.exaltação.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Exaltação no Google Play. Siga-nos também no Instagram, @Jornal Placas de Ouro. Até mais!